A vitória do Internacional diante da equipe do Caxias traz várias notícias boas. Uma delas, o garoto Luca, que fez 2 golaços na tarde de hoje e foi a grande novidade, entrando no segundo tempo, inclusive em detrimento de outros jogadores mais importantes do ataque. É o técnico Eduardo Cudê voltando a dar oportunidade ao Luca. Questionei ele na zona mista a respeito de uma fase ruim que ele teve ano passado e ele inclusive fez uma meia-culpa. Vamos tratar a respeito do garoto Luca. Hoje também teve ingresso de mais um guri jovem, o Gustavo Prado, e o técnico Eduardo Cudê falou a respeito da participação de jovens nessa sequência de temporada. Na zona mista, o Johan parou para falar, falou a respeito da sua condição física, vamos tratar a respeito disso também. E o Gabriel na zona mista tratou dessa situação e eu vou trazer um bastidor que eu vi do Gabriel no aquecimento para a gente questionar aqui se tem futuro ou não para o Gabriel ficar no Internacional. E uma notícia envolvendo o Thiago Maia. Tem uma novidade sobre o Thiago Maia nesse vídeo, uma informação que eu trago em primeira mão. O Inter ainda tenta esse jogador e a gente vai tratar a respeito disso. Antes eu preciso que tu te inscreva no canal, curta o vídeo e ative o sino das notificações. Vamos falar do Internacional, vitória por 2-0, uma vitória hoje que eu diria tranquila, porque o Inter nunca chegou a passar por algum tipo de apuro diante da equipe do Caxias. A zona defensiva do Internacional não chegou a ser tão exigida assim. O próprio Antony, eu não lembro de uma defesa do Antony na partida, por exemplo. A dupla de zaga fez um jogo correto. O René eu achei um pouco vacilante em alguns momentos. O Bustos fez uma partida ok, não foi exigido também bastante. Aliás, eu percebi que o Inter atuou muito mais pelo lado esquerdo que pelo lado direito. Eu achei que hoje o Inter, em quase todas as ações de ataque, preferia atacar pelo lado esquerdo que pelo lado direito. Então a gente viu, pelo menos da minha parte, eu tive essa percepção que o Bustos fez uma partida ali tranquila, tá? O Arangues também, nada demais. O Alan Patrick hoje eu achei um pouco apagado, mas né, sem crise e tudo mais, porque enfim é um jogo ok do Alan Patrick, né, em meio a outros diversos bons que o Alan Patrick fez. O Ener Valencia não fez uma boa partida hoje. Hoje eu estava fazendo a reportagem de campo, né? E a gente tem uma percepção diferente quando a gente assiste o jogo atrás da goleira, né? É uma percepção totalmente diferente. E eu senti um Ener Valencia muito incomodado com a partida que ele fez. Em alguns momentos baixando a cabeça, quando errava a finalização, ele ficava pistola. No segundo gol, não sei se vocês vão lembrar, o Luca faz um golaço, que é uma bola que ele tenta tabelar com o Ener Valencia, a bola sobra para ele dribla e o zagueiro e faz o gol. O Ener Valencia cai no chão porque ele dá uma trombada ali com 2 zagueiros e o time todo vai celebrar com o Luca. Não estou dizendo aqui que o Ener Valencia se desfez do gol do Luca, né? Mas o Ener Valencia ficou no chão ali meio pistola, assim, muito por conta de que o Ener Valencia, eu acho que está fazendo a autocrítica dele, de que ele não está fazendo bons jogos. É claro, o Ener Valencia, a gente não precisa dizer aqui do bom jogador que é o Ener Valencia, mas ele está deixando um pouquinho a desejar nesse início de temporada. E eu quero falar sobre o Luca, que entrou no segundo tempo, inclusive em detrimento ao Alário, por exemplo, né, que entrou depois. E tem questões físicas também. O Alário atuou por 90 minutos, se eu não estou enganado, lá contra o Guarani de Bagé. E hoje o Luca entrou muito bem. A gente não precisa falar aqui 2 gols mágicos, né? Um primeiro de bicicleta, que me parece agora ser a principal característica, a principal forma de fazer gols do Luca, porque a gente viu ele fazendo um gol aqui, Puskás, no Grenal Sub-20. Eu estava aqui narrando esse jogo, né? Foi uma bicicleta diferente da que ele fez lá, que a bola veio nele, ele mata, né, no joelho, né, na coxa, aliás, e vira a bicicleta. Um golaço do Luca. E o segundo, não precisa nem dizer, um gol típico de centroavante. Ele balança, dribla o zagueiro e faz um gol ali de uma cavadinha ali, a bola ainda bateu no goleiro e entrou, né? Uma belíssima partida do Luca. Na zona mista, perguntei a respeito para ele, que o Luca, se vocês forem lembrar, ele começou muito bem a temporada ano passado, inclusive participando de gols na Libertadores da América, fazendo assistências e tudo mais. Depois ele passou a não ter tantas oportunidades. No final da temporada ele oscilou bastante e ele atuou mal em algumas partidas. E eu perguntei pro Luca sobre isso na zona mista e eu trouxe rememorei, né, esse ano dele do ano passado, e conforme eu ia dizendo que do meio para o final da temporada ele não tinha feito talvez um grande ano, ele vinha concordando comigo, ele ia balançando a cabeça dizendo assim,
E ele fazendo essa autocrítica que ele terminou mal no passado, mas esse ano ele até diz, né, que enfim, baixou a cabeça, trabalhou, né, a fim de receber essa oportunidade, e hoje ele aproveitou. Acho que o Luca ele tem que ser valorizado, porque é um ativo do clube, um belíssimo jogador o Luca, e hoje a gente viu todos os predicados do garoto Luca. Né? E a gente até falou, hoje ele entrou em detrimento, por exemplo, do Lucas Alário, que entrou depois, né? Então ele passa ali a ser uma figura ali, eu não sei se competindo por um lugar no ataque, né? Mas sendo opção para o técnico Eduardo Cudê nesse restante de temporada, para quem sabe entrar em alguns jogos e ser importante pro técnico Eduardo Cudê. Eu quero falar sobre Gabriel e trazer um bastidor sobre Gabriel. No segundo tempo, ali atrás do gol ali, hoje eu estava fazendo reportagem de campo, tem um momento ali que são 6 jogadores de aquecimento que podem ficar ali atrás do gol aquecendo. E aí em alguns momentos, jogadores que estão no banco, eles não estão aquecendo, eles trocam porque a federação, agora a CBF também faz isso, não permite que tenha mais de 6 jogadores ali atrás aquecendo. Então existem substituições dentro dos jogadores que estão aquecendo. E geralmente isso dá um indicativo também de quem vai entrar, porque afinal de contas, se tu está aquecendo e o técnico diz assim, ó, volta pro banco de reservas, porque eu vou colocar outro para aquecer. É sempre um indício de que o cara não vai entrar. Teve um momento no segundo tempo, ali por cerca de 30 a 35 minutos do segundo tempo, que o mercado vai aquecer e chama o Gabriel para voltar pro banco. E eu quero te trazer esse bastidor. O Gabriel, ele olha pro preparador físico que dá a ordem para ele voltar. Estava eu e o repórter Joano Machado ao lado, observando tudo. O Gabriel olha para nós e dá uma bufada e balança a cabeça, negativamente. Não gostando de ter voltado para o banco de reservas. Assim, ó, eu acredito que não existe mais clima para o Gabriel no Internacional. São 5 jogos, né? Hoje é a 5ª rodada. Me ajuda aí, Adriano. 5ª rodada hoje. O Adriano tá aqui do lado me auxiliando. 5ª rodada hoje e de novo o Gabriel não entrou. Todo mundo já jogou, menos o Gabriel. Pois bem, o Gabriel fez questão hoje de parar na zona mista e falar e atender os repórteres. Falou sobre estar trabalhando. Ele disse que está bem fisicamente, que não é nada em relação a sua parte física. Ele disse que está bem recuperado da lesão grave que teve e é pura, exclusivamente opção do Cudê não utilizar. E ele deixou em aberto o seu futuro quando ele foi questionado pelo Tiger Junk, se eu não me engano, a respeito de algumas propostas que possam ter aparecido ou que vão aparecer. E ele falou a seguinte frase. Eu não sei se foram com essas palavras, eu não lembro, até não notei aqui, mas foi mais ou menos nesse sentido. A gente nunca sabe o dia de amanhã. A gente pode estar aqui, como amanhã a gente pode estar em outro clube e tudo mais. Então eu senti ali que ele deixou o seu futuro em aberto em relação à continuidade no Internacional, principalmente por essa questão dele não ter entrado hoje de novo na partida, tá? E uma informação, tá? Uma informação aqui, tá? Thiago Maia, vamos falar sobre o Thiago Maia, porque o Thiago Maia que tá ali, né? Uma negociação ali, uma novela, tá chata essa novela, tá mais chata que a novela Borré já, tá? Mas eu recebi uma informação hoje à tarde, tá? De pessoas próximas ao Thiago Maia, de que ele não vai ser relacionado pro jogo contra o Vasco amanhã. Ele não vai ser relacionado para o jogo do Vasco amanhã. É mais uma boa perspectiva a respeito do não aproveitamento do Thiago Maia lá no Flamengo, tá? À medida que o Inter quer o jogador, o técnico do Eduardo Cudê quer o jogador, a proposta está na mesa do Flamengo, só falta eles responderem se querem ou não. E se o jogador, a partir do momento em que o Flamengo principal volta, ele está no grupo e ele não vai ser relacionado amanhã, eu ainda acho que existe muitas chances do Thiago Maia, enfim, desembarcar em Porto Alegre, e essa semana pode ser decisiva no que se diz respeito a isso. Talvez o Flamengo queira um pouquinho a mais, ali pode acontecer mais uma negociação, uma proposta a mais aí daquela que o Inter já colocou. Vamos observar os próximos capítulos. O que eu recebi é isto, tá? Ele não vai jogar amanhã, mas o seu futuro ainda está indefinido, tá? Não me disseram assim, ó, por conta disto ele está indo para o Inter. Pelo contrário, a pessoa me disse assim, está indefinida essa situação, mas é certo que ele não vai se relacionar para o jogo de amanhã contra o Vasco da Gama. Pois bem, gente, comentem aí o que vocês acharam a respeito dessas informações. Eu volto na segunda-feira ao vivo no Café com Fontes às 10 horas da manhã, e amanhã a gente faz um vídeo também para tratar e atualizar a situação do Internacional. E para encerrar, contra o Santa Cruz,
eu acredito em time misto lá, tá? Eu acredito que vá jogar o time misto lá em Santa Cruz. O técnico Eduardo Cudê pode até ter dado indício disso, porque contra o São José, no outro final de semana, pelo que o Eduardo Cudê falou a respeito do gramado sintético, né, questionado inclusive pelo repórter Jairo Vink, ele deu ali um indício ali de que ele não vai colocar time titular contra o São José. Então eu acredito em time misto contra o Santa Cruz, quem sabe até titular, e aí contra o São José o time totalmente reserva. Valeu, gente, até a próxima!